Olá, boa tarde para todos. Testando, um, dois. Agora tá me ouvindo? Olá, boa tarde para todo Oi! mundo. Para quem só chegou, né? Alô? Alô? Oi, tô ouvindo. Estou. Boa tarde. Boa tarde, seu Carlos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Tá, legal. Sou o primeiro ou tem mais alguém? Eu acho. Ah, eu não tenho como ver. Ah, tá bom. Tam, 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 taram, tam, taram, tam, 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 taram, tam, taram, A gente tá em lado oposto tam, hoje. Eu tam, tô com a camiseta taram, dos tam, rebeldes. taram, Rebeldes. tam, taram, tam, taram, tam, tam, taram, tam, taram. Ai, ai. Já estou aqui a postos. Eu e o Stormtrooper. Ai, ai.
Olá, vocês me ouvem? Sim. Oi, Paloma, tudo bom? Estou de ver. Não estou te ouvindo não, Gil. E agora você me escuta? Agora Escuto. sim. Ah, finalmente, cara. Nossa, mas a minha câmera não está funcionando. Eu acho que você tem que liberar a câmera, Ricardo. Eu? Então, peraí. Sim, você é que libera a câmera. Você Deixa eu tem o ver, deixa eu ver, controle. deixa eu ver se tem algum... Eu sou a pessoa mais descontrolada do mundo. Deixa eu ver se tá todo mundo desmutado aqui. Tá, só tá no mute quem quer tá, né? Vocês me Agora, ouvem? vídeo. Oi, Sim. Lídio. Oi, Lídio. Oi, boa tarde. Aqui do Tarde. lado só tem o microfone do povo, não tem a liberação do vídeo. Deixa eu ver aqui embaixo. Não, os participantes não devem aparecer, só nós. Você tem que nos convidar como panelistas. Ou Pois já é. estamos convidados. Eu acho que não. Vou botar vocês como panelista, tá? Ai, todo mundo na panela. Val, Vai dar angu. Gil, Lídio. Quem mais? Val, Gil e Lídio. Então tá aí, todo mundo panelado. Pronto. Ah, agora eu posso me desmutar. Tá, já me desmutei. Todo mundo panelado. Você parou o vídeo. Você Eu? tem que liberar o vídeo. Não, o Ricardo. Oi? Tem que liberar o vídeo de novo. Porque você mudou o nosso status. Para panelista. Exato, diz que você mudou o vídeo, então não posso entrar. É, aqui também falou. Ué, Tá falando que você coisou meu vídeo. não coisei nada do teu vídeo. Coisou, tá coisado. Não coisei não, vou liberar Você fez todo algum mundo. trem maluco aí com o vídeo da Val. Exatamente. O meu também. Só fiz liberar o vídeo para todo mundo aqui. Ele coisou o troço. Não coisei troço não. nenhum, tá todo mundo liberado aqui, ó. Quer ver, ó? Agora Ó. liberou o compartilhamento de tela. Tá vendo? Isso. Agora eu tô vendo a tua tela. Claro, eu tô liberando para vocês verem aqui o que eu tô fazendo, ó. Eu liberei todo mundo aqui, quer ver, ó?
Não, você tem que entrar no controle. Eu tô vendo o seu coisa de e-mail. Aqui, ó, panelista, aqui vocês aqui, ó. Vou liberar vocês, tá? De novo, hein? Obrigada. Você não recebeu aquele slide que eu mandei com as instruções para o pessoal? Ah, não devo ter visto, não. O Gil. Espera aí. Aqui, ó, tá panelista aqui. Só que toda vez que eu tento clicar aqui em cima, ele não deixa. Parece que eu tenho que colocar um por um aqui, ó. Quer ver? Ó? Exato. Por exemplo, make host. Estou passando para você. Eu? Passei para você, host. Ó. Aqui tá piscando na Gil. Isso. Só que eu não tô vendo a Gil, eu continuo vendo você. Exato, eu também não estou vendo a Gil. Aqui, quando eu tento aqui, e quando eu tento mudar agora, eu não consigo. A Gil tem que liberar o host lá. Tá, um segundo, gente, dá um minutinho, que eu vou ver o que é que eu posso fazer, porque o controle não está entrando aqui para mim ainda. Eu vou dar, tem uma opção aqui, Reclaim Host. Deixa eu fazer um Reclaim Host. Pronto. Virei host de novo. A única coisa que você tem que fazer é liberar a câmera dos panelistas. Pois é, como é que eu faço isso? Porque até onde eu saiba é aqui, ó. Quer ver? Aqui, tá vendo? Ó. Só que aqui, quando eu tento liberar, não tem opção. Ok, não tem problema, gente. Deixa eu pegar aquele slide que eu havia mencionado antes, que tem as informações para os nossos participantes, para que eles saibam como se localizar dentro do Zoom. Deixa eu baixar aqui. O meu marido mudou a velocidade da internet, está tudo muito lento na minha vida agora. Bom, na verdade, aos nossos participantes, obrigada por estarem aqui e os controles estão à sua direita. Vocês podem participar com o chat e esse é visto pelos monitores. E vocês também podem fazer perguntas usando o Q&A, né? Q&A. Vocês podem fazer as perguntas ali, dessa forma, elas vão aparecendo para que todos os panelistas possam ver, todos os instrutores possam ver. E o chat vocês podem usar sempre que quiserem bater papo entre vocês. Tá? Qualquer comentário que vocês tenham a fazer também pode ser feito ali e os monitores vão, então, comentar em geral. Por enquanto, temos apenas 3 participantes, né? O Carlos Sainz, a Mayara Naka... Não sei se eu falei certo, Mayara Nakagaia, né? Nakagaia. E a Paloma Bueno. Oi, Paloma. Oi, Maíra. Oi, Carlos. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem entrar já onde diz o Q&A e já mandar para a gente. Isso aí. Ok. Bom, nós já tínhamos algumas perguntas que nós recebemos aqui de algumas pessoas antes, né? Então, Ricardo, você quer que eu comece a... Pode começar. Onde você quer esperar? Não, podemos começar. São 3h12. Nós já temos aí 3 participantes pontuais. Vamos começar. Então, uma das perguntas foi como é que nós começamos na profissão, se foi uma coisa planejada. Então, por exemplo, você já, quando pensou em se formar na universidade, já pensou em ser tradutor tarimbado e presidente da Abrates um dia? O tradutor tarimbado é por sua conta. Esse tradutor tarimbado, eu não sei disso não, mas, assim,
Quando eu comecei na Abra, quando eu terminei a faculdade, eu nem pensava em ser tradutor. Na verdade, eu nem sabia que essa profissão existia direito, né? Quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar em comércio exterior, e aí em comércio exterior me pediram para fazer traduções, eu fui fazendo. E o pessoal foi gostando. E 15 anos depois que eu entrei na profissão, as traduções tomaram uma importância tão relevante na minha vida que eu me decidi a ser só tradutor, né? E me tornei tradutor profissional em 2000. Mas esse tipo de história, né, de entrada na profissão, a tendência é que ele fique cada vez mais raro, né? Isso, para a minha geração, ainda é válida, né? Para a minha geração, talvez para uma ou duas gerações de tradutores. Nossa, né? Nossa, exatamente. Porque agora a coisa mudou muito de figura. Inclusive, hoje de manhã, eu estava tendo uma conversa na jornada de tradução lá da Estácio, e eu estava falando justamente sobre isso, né? Sobre o que é preciso agora, daqui para diante, né? Para que as pessoas entrem na profissão com o pé direito e para quem está na profissão continue, né? Que é a questão da formação continuada, né? A necessidade de buscar um curso de nível superior em tradução, seja em nível de graduação ou de pós-graduação, né? Porque as novas normas de qualidade da tradução estão exigindo isso, né? E você, Val, como é que foi a sua chegada até... Bom, eu não procurei a tradução caiu no meu colo, para falar a verdade. Eu já falava inglês bem e tal, aquela coisa, e eu tinha uma livraria dentro de uma universidade aqui em São Paulo. Aí uma bela tarde entrou uma aluna do curso de farmácia e desesperada porque ela tinha esquecido de mandar traduzir um abstract para um trabalho. E ela perguntou se eu sabia quem pudesse fazer. Aí eu olhei aquilo, eu não estava fazendo nada, à tarde não tinha movimento. Aí eu falei, é bioquímica, eu cursei química industrial, eu não venho de letras, eu não venho de tradução. Eu falei, eu sei fazer. Aí eu fui e fiz, era curtinho, era uma coisa curtinha, uma matéria que eu já tinha visto na faculdade. Aí ela gostou, mostrou para os professores, mostrou para os colegas, e eu comecei a fazer isso. Mas enquanto ainda tinha a livraria. Depois acabei vendendo a livraria, comecei a tentar trabalhar para agências. Aí eu achei um PM de uma agência na época, chamado Ricardo Souza, achou que eu levava jeito. Achou que eu levava jeito para coisa, começou a me mandar serviço, isso em 2005, eu acho. Por aí. Por aí. E tô aqui hoje, eu sou a vice dele. Que legal. E Lídia, você o quê? Escorregou aí numa folha de banana e virou tradutor do dia para a noite ou o quê? Mais ou menos isso, Gil. Mais ou menos isso. Na verdade, minha primeira graduação foi em engenharia química. Eita, tudo maluco. Eu nem cheguei a terminar essa graduação, mas eu cursei uns 4 anos, mais ou menos. Aí, ao mesmo tempo, eu já fazia letras para aumentar ainda mais a percepção de vocês que eu sou meio maluco, fazia engenharia química e letras ao mesmo tempo. Aí, num determinado momento, eu acabei me decidindo pela letras, era inglês e literaturas aqui na UERJ. Era um curso extremamente bem estruturado, as aulas todas em inglês, que fazia muita diferença naquela ocasião, porque muitas universidades têm cursos de português e inglês, mas as aulas, na maior parte das vezes, é em português. No caso da faculdade onde eu fiz, que é a UERJ, o curso era de inglês e literaturas. E a maioria das aulas, principalmente no ciclo mais avançado, eram todas em inglês. E isso exigia muito da gente. O curso tem uma estrutura muito forte.
nesse ponto eu já estava decidido a enveredar no mundo do magistério. E foi o que eu fiz. Assim, eu comecei a me formar, quando eu me formei, fiz licenciatura também, além do bacharelado, comecei a dar aula de inglês e fiz isso por aproximadamente 15 anos. Uau! Até que, depois de muito tempo fazendo isso, eu cheguei no que a gente pode dizer, aqui no Rio, no ápice das aulas de inglês em cursos livres, que era a cultura inglesa. Até hoje é a mais conceituada aqui do Rio de Janeiro. No final de 2006, na metade de 2006, aí eu saí da cultura inglesa e resolvi fazer esse investido na área de tradução, que era uma das minhas escolhas, né? Quando eu pensei em letras, ou tradução, ou literatura como um todo, ou magistério. Claro que o magistério era mais atrativo na época, porque todo mundo conhece a profissão do professor, e do tradutor a gente não sabia nem por onde começar, né? E quando eu comecei contando muito, na verdade, com o boca a boca. Minha esposa falava para todo mundo que conhecia que eu era tradutor. E eu comecei a pegar um trabalho aqui, outro trabalho ali, fui começando a me especializar, começando a intensificar cada vez mais os trabalhos e estudando por fora. Peguei muita teoria, procurando avidamente os livros da área, qualquer coisa de tradução que caísse no meu colo, eu saía lendo, de tradução, de teoria, de prática, mas sem nenhuma formação mais específica na área, ou seja, eu não tenho pós-graduação em tradução, eu não tenho graduação em tradução. O único curso que eu fiz mesmo foi o da PUC para legendagem, o curso da Carol Alfaro, que vocês todos devem conhecer. E mesmo assim eu não estudei o suficiente para poder me enveredar pela área da legendagem. Então, no final das contas é isso. Já faz 2006, quanto tempo tem? 13 anos? 13 anos como tradutor. E estou aqui. Quer dizer, cada um tem seu caminho, né? O meu foi mais ou menos esse. Vocês falaram de educação continuada, eu acho que a gente não pode parar. Exato. Esse ano eu comecei a fazer, porque como eu não tinha uma formação em letras, em tradução e tal, esse ano eu comecei a fazer o formativo de tradutores literários na Casa Guilherme de Almeida, aqui em São Paulo. Não tem status de curso superior, mas em termos assim de formação, de conhecimento, está sendo sensacional. Eu estou amando o curso. Ótimo. Alguém quer saber como é que eu comecei? Todos. Claro! Todo mundo! Acho que vocês já podem compartilhar o vídeo, hein? Porque eu encontrei uma opção aqui, ó. Allow panelists to start video. Acho que vocês já podem compartilhar vídeo, tá? Acho. Agora sim. Agora foi. Oi, gente. Daqui a pouco talvez ele entre. Deixa eu sair de lá, porque tá esquisito. Eu não sou tão colorida assim, não. Bom, eu acho que eu peguei meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego lá em Salvador em 1979. Como secretária, uma das minhas responsabilidades era fazer a tradução do material que entrava. E tinha muito material da American Express, cartas de clientes, propaganda, e tudo isso entrava, caía na minha mão. Eu também era responsável de ser guia de todo mundo que entrasse por lá. Né? Vocês estão me ouvindo? Estamos, muito bem. Ok. Então, eu era guia de todo mundo que entrasse por lá, né? VIP. Era VIP e estava na minha mão. Aí eu comecei com interpretação aí, porque eram grupos e vinham pessoas de países distintos, e aí eu tinha que fazer a negociação, né, para que um entendesse o que o outro estava falando e por aí ia. Foi o maior barato. Em 82, então, o banco fechou, que o banco era dono da empresa de turismo onde eu trabalhava. O Banco Econômico entrou em crise e dispensou 44 mil funcionários. Eu era um deles, olha só que maravilha. E uma amiga chegou e disse, sabendo da minha situação, disse, Gil, olha, eu estou precisando de alguém que me ajude aqui com a tradução. Vem cá. E foi aí que eu fiz o meu primeiro trabalho pago de tradução.
Abril, dia 14, 1980. Não esqueça. Então, eu só tenho o curso do 2º grau, mais nada. Eu não tenho nenhum curso universitário. Fiz alguns cursinhos aqui nos Estados Unidos, mas não fiz nenhum curso nível superior, na verdade. Essa questão do nível superior, para a nossa geração, nunca foi empecilho, porque, na verdade, nós temos grandes colegas tradutores que são referência no setor e que nunca fizeram um curso de nível superior de área nenhuma. A questão é que a nossa profissão está se tornando tão especializada e tão envolvida com outras áreas do conhecimento, notadamente as áreas de processamento de dados, né? de coleta de dados também, de controle de projetos, enfim, ela está tão assim se imiscuindo nessas coisas que os nossos clientes estão começando a ser mais exigentes em relação à nossa formação, né? Daí a emissão recente dessas normas ISO, né? Que exige a formação. Não é que ela exija, ela tem, na verdade, 3 categorias, né? São 3 categorias de tradutores certificáveis pela ISO. Uma delas é o tradutor com 5 anos, pelo menos 5 anos de experiência em tempo integral, em tradução. Eu me qualifico nessa, então. Sim, com certeza, a gente se qualifica nessa, sim. Com certeza. 2 anos de experiência em tempo integral em tradução e curso de nível superior em qualquer área. E o curso de nível superior pode ser em pós, pode ser em graduação. A pós pode ser lato sensu ou pode ser estrito sensu, em tradução. A tendência é o mercado convergir para essa última, essa que é a tendência, né? Porque as outras gerações elas vão passar. E a geração o tipo de profissional que vai continuar alimentando o mercado é com certeza o primeiro, ou melhor, o terceiro nessa ordem que eu falei, aqui com a formação em nível superior em tradução. Por isso que eu recomendo a todos os colegas, todos, quem não fez, procure fazer. Quem já fez, por exemplo, quem fez química ou quem fez uma outra área qualquer, faz uma pós-lato sensu em tradução. Porque eu tenho clientes, por exemplo, clientes de 10 anos, já me conhecem há 10 anos, há 12 anos, e que estão me perguntando se eu me enquadro na ISO. Né? E também tem uma coisa interessante, que é a questão da certificação pelas associações, né? Eu já vi alguns colegas falando que, então, se eu tenho que ter nível superior, eu não preciso fazer uma prova de certificação, né? Que não vai servir para nada. Não é bem assim, não. Deixa eu compartilhar aqui vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que é para vocês verem que eu não estou inventando, estou falando a verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui uma das normas. Em termos de normas de tradução, no mundo, você tem as 2 mais prestigiadas. Uma é a da ISO, que é uma norma internacional. A outra é uma norma da ASTM. Essa aqui, ó. ASTM F o quê? F2575. Essas são as 2 normas que balizam hoje o que é qualidade na tradução. Então, embora a ISO não mencione, mas olha só, essa é a STM. Essa norma ela é adotada por quase todo o setor de engenharia, setor industrial, químico, enfim. Sim. Aquele pessoal que lida com a parte industrial da economia, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o item 6 ponto alguma coisa. Aqui, ó. Aqui.
Até marquei em amarelo, que é para mostrar para um pessoal hoje, durante a palestra que eu fui. Aqui, ó. Isso aqui são os requisitos. Aqui, o item é o 6.4. Competência em tradução. Então, esse item aqui mostra como é que a pessoa que vai contratar um tradutor, ela tem que se assegurar que o tradutor tenha competência em tradução. Então, olha aqui o item 6.4.1. Está aqui, eu não estou inventando, não, está aqui. Estou mostrando. Olha, certificado de uma associação que pertença à Federação Internacional de Tradutores, como, né, a American Translators Association. Pois é, gente. Aqui no Brasil, quem está autorizado a emitir esses certificados é a Abrates, porque a Abrates é associada à FIT, Federação Internacional de Tradutores. Então, o associado da Abrates que tem o certificado, aquele, como é que chama, gente? Me ajuda aí, Val, você que é... Como é que se chama? Não é qualificação, não. É... Credenciamento? Credenciamento. Isso. Quem é credenciado pela Abrates está numa posição boa, porque pode se anunciar como adequado à norma ASTM F2575. Entendeu? Exato, porque a Abrates é membro da FIT. Exatamente. E a norma é clara. A norma diz que... A regra é clara. A regra é clara. A regra é clara. A regra diz que é uma certificação de uma associação que pertença à Federação Internacional de Tradutores. Não vou ler em francês, porque meu francês é ridículo. E aí eles citam um exemplo aqui da ATA, que também é filiada. Né? Só que a ATA, se você for fazer um exame da ATA, acho que está o quê? Está $400, né? $300. Não faço ideia. Eu acho que está mais que isso. É umas centenas de dólares, né? Exato. Acho que era $600, se eu não me engano. Só o simulado é $50. Né? É muito mais vantagem, economicamente falando, você fazer o da Abrates e você tem a certificação, uma certificação competitiva, do mesmo jeito. Né? E também o da Abrates, além de custar menos, né? Uhum. Você tem a questão de não ter que viajar para outro país para prestar o exame, né? Exatamente. Se bem que a ATA tenha realizado alguns aí no Brasil, não é com frequência. Não. A ATA faz o ano retrasado ano, né? teve. Não, o ano passado teve. Esse ano eu não sei. O ano passado foi no mesmo dia do nosso, inclusive. Foi isso aí. Foi em São Paulo. Eles fazem em São Paulo. Então foi ano retrasado. Eles fazem em São Paulo, às vezes, uma vez por ano. Esse ano eu não me lembro de ter visto anunciado, não me lembro. Eu também não lembro. E Mas o ano retrasado foi no mesmo dia. O nosso foi à tarde, o deles foi de manhã. Ah, oi, Dio, agora apareceu. Gostaram? Gostei. Gostei. Tosou as madeixas. Ficou legal. Muito bem. E outra coisa, o exame da ETA agora está passando meio por uma crise, né? A Abrates, inclusive, está assim, esperando para ver o que vai resultar disso, porque para os nossos participantes que não sabem, a ATA abriu o exame, né? Que até o último exame, até a última prova, só podia participar quem era associado da ATA, como a Abrates faz. Uhum. Só que a ATA, por algum motivo, resolveu abrir isso. E deu uma confusão muito grande. Houve casos de associados pensando em entrar na justiça. A eleição foi agora, né, da ATA, foi essa semana, eu acho. Foi essa semana. Anteontem. Foi anteontem. E na plataforma dos candidatos, tinha candidato dizendo que ia reverter essa história. Eu não sei nem qual era a plataforma de quem ganhou. Mas, enfim, a Abrates está no compasso de espera, né, para ver o que vai resultar disso. Bom, a ATA decidiu parar com esse processo. Eles não estão fazendo mais porque houve um empurramento, né, um empurrão grande lá dos membros. Eles decidiram que não estão interessados que isso aconteça e começaram a brigar feio mesmo
Tanto que aconteceu isso, eles simplesmente pararam o processo agora. Uma das coisas que eles reclamaram é que os membros não tiveram uma voz na decisão, o que é muito importante. E, pelo que eu saiba, né, nós temos dado sempre essa oportunidade aos nossos membros. Vamos ver como é que a coisa vai daqui para diante. Quando a Abrates ela vai fazer um movimento, isso não é coisa da nossa diretoria, não, isso aí já é coisa de bastante tempo. Quando a Abrates vai fazer algum movimento mais radical, né, ou um movimento que, vamos dizer assim, possa trazer uma novidade muito grande para os associados, geralmente a Abrates joga isso no ar, ela tenta fazer uma discussão prévia com seus associados. Agora nós temos lá o grupo, né, no Facebook, e ali a gente pode colocar muita coisa e tal. Um exemplo disso foi a recente campanha que a gente fez de associação em grupo, né? E que, assim, ainda bem, nossos associados entenderam bem qual era o propósito da campanha e tiveram uma reação bastante positiva, né? Inclusive, tem gente até perguntando quando é que vai ter outra e tal. Mas, sim, essa reação por parte dos associados da ETE é compreensível, né? Porque o credenciamento não é uma coisa assim... Primeiro, é um benefício para o associado, né? Pelo menos assim que eu penso. A Abrates não é um órgão certificador da classe tradutória, é um órgão que visa promover o bem-estar e o progresso profissional, principalmente dos seus associados, né? E a certificação é uma forma de fazer isso, né? É uma forma de mostrar que o associado da Abrates ele tem essa chancela de qualidade, né? Agora, você abrir o exame para qualquer um, quando eu falo qualquer um, para uma pessoa que não seja membro da associação, eu não sei, acho estranho isso, particularmente. Concordo. Foi uma briga feia. Bom. Se a gente fosse uma ABNT da vida, não digo nada, a ABNT é outra coisa. Se a gente fosse a ISO, né, nós não somos. Embora nós estejamos, né, para quem não sabe, nós estamos na ABNT. A Abrates está no comitê que vai discutir a tradução das normas de tradução para o Brasil, em português, melhor dizendo, né? A Abrates também está na ISO, temos uma representante lá, a Isabel. Mas nós não somos um Bureau Veritas, por exemplo. Nós não somos Bureau Veritas. Nós não somos a DNV, né? Nem o Lloyd. Então... O que é DND? A DNV é a Der Norske Veritas. É uma empresa de classificação. É um escritório de classificação. Igual o Lloyd brasileiro, igual a... Enfim, eles classificam qualidade. Que ótimo. Perdoe, ainda estou me recuperando aqui. Pois é, menina, você estava com essa garganta ruim, né? Cara, olha, eu peguei uma bronquite em abril, resultado de um trabalho que eu fiz com um cliente que estava doente, eu estava fazendo chuchotagem, então já viu. Peguei a doença dele, virou bronquite. Agora, peraí, explica para o pessoal o que é isso que você estava fazendo. Chuchotagem. Explica, porque nós temos aqui 3 atendidos aqui. Né? Explica o que significa esse chuchotagem. A chuchotagem é sussurrar, fazendo interpretação toda sussurrando. Quando você sussurra, você força mais a garganta, as cordas vocais, do que quando você fala alto. E eu já estava fazendo aquilo, então isso já estava forçando a minha garganta. Foram 6 horas por dia, 2 dias seguidos. Nossa. Machucou, né? E em topo disso eu fiquei com a bronquite. Eu tossia tanto, mas tanto, que acabou inflamando as minhas cordas vocais ao ponto que eu perdi a voz. Estou sem fazer trabalho de interpretação desde abril.
E para os colegas que vão trabalhar com interpretação, Carlos, Maíra, a Paloma não gasta corda vocal, né? Porque a Paloma ela gasta as mãos. Não, mas peraí, também existe, como é que se diz, o ler para as pessoas que fazem. Né, Paloma? Está na hora da Paloma falar alguma coisa aí. O pessoal que faz a interpretação com Libras, com ASL, acaba ficando machucada. Né? Né? De interpretação para surdo cego, que ela está falando aqui. Não sei se está aparecendo para vocês aí. Dá para aparecer no chat. Mas surdo cego... Olha, aliás, essa interpretação para surdo cego, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, cara, eu fiquei fascinado como é que eles fazem com a mão, né? Que é aqui, né? Assim, né? Na palma da mão. E eu vi uma na palma da mão e vi um casal. A intérprete era ela, ele era o surdo cego, era no rosto. Libras tátil. Era aqui no rosto, né? Assim, e ela fazia assim. Achei aquilo, assim, maravilhado. Eu parei de prestar atenção no que eu estava vendo lá no evento e fiquei olhando para o intérprete, né? Achei fantástico aquilo. É um show, né? A Paloma, Perdoe, Lídio, diga. Não, eu ia falar que é um show, na verdade. Né? Isso tira a atenção da gente. A Paloma está nos educando aqui. Então, a educação para surdo cego é bem cansativo e chama-se Libras tátil. E no rosto se chama Tadoma. Tadoma. Eu vi o Libras tátil especificamente durante a Copa. Uma das Copas que teve por aí, inclusive, estavam mostrando... o ano passado. O vídeo, sim, muito lindo aquilo. Incrível. Sim. E agora o pessoal de Libras, né? E acho que esse é um assunto que interessa muito a Paloma, né? Claro. Tá naquela briga, né? Para reconhecerem a profissão como nível superior, né? Porque a profissão foi reconhecida em 2012, se eu não me engano. Foi regulamentada, regulamentada em 2010, a Paloma está falando. 2010, né? Mas eles regulamentaram a profissão como nível médio. E isso deixa de fora toda uma categoria de pesquisadores, de alunos de nível superior. Tem toda... Porque é interessante... Libras é muito interessante porque tem um percurso muito a jato. É muito a jato. Enquanto a tradução tradicional, né? A tradução e a interpretação, elas demoraram para chegar na universidade e serem aceitas como disciplinas de nível superior, Libras foi assim, né? Libras, a partir do momento que foi reconhecido como tendo um lugar no mundo da linguística, né? Ela rapidamente chamou a atenção, não só Libras, como língua de sinais, de forma geral. Chamou a atenção da academia, né? E aí a academia rapidamente trouxe Libras para a universidade. Então, a Libras tem uma população muito grande de intérpretes formados em nível superior, muito mesmo. Aí o que acontece? Quando sai a regulamentação da profissão, sai como nível médio. Né? E isso aí é uma coisa que prejudica prejudica até a negociação do intérprete de Libras com seus clientes. Né? E agora estão nessa briga. A Febrapios, né? Que é a Federação dos Intérpretes de Libras, a Febrapios está brigando. E a Abrates dá todo apoio a ela para isso, para que a profissão seja reconhecida como nível superior. Né? Porque, segundo a Paloma, ainda é reconhecida como de nível médio, né? Nível médio, isso aí. E ela está botando uma coisa aqui que agora até me surpreendeu, ó. Que não há um consenso no meio, né? Que é bem dividido. E por que essa polêmica, Paloma? Será que é alguma coisa assim, uma polêmica entre aqueles intérpretes que se formaram na prática e os intérpretes que estão vindo da academia, é isso? Sim. Também tem essa questão, porque as pessoas que se formaram só na prática, da década de 70, 80, 90 para cá, onde não existiam os cursos, essas pessoas acham, muitas delas têm medo de ficarem de fora, mas nem é só isso mesmo.
Eu que vim do interior, estou em São Paulo 8 meses, o que acontece? Estado de São Paulo, por exemplo, só existe um curso de nível superior, um curso de bacharel no estado inteiro. E a gente tem centenas de cidades, e tem surdo em todo lugar, tem surdo, todos os surdos precisam frequentar a escola, precisam estudar, né? E aí, se as escolas, como eu vi isso na prática, as empresas, por exemplo, elas se negam a contratar alegando que não tem profissional de acordo com essa proposta. E aí elas simplesmente não contratam, elas preferem desrespeitar o direito linguístico do surdo, alegando que não tem profissional. Então isso é muito polêmico para cidades distantes, né, de universidades ou cidades que tenham cursos de formação. Então por isso acaba sendo muito polêmico. Mas aí não existiria, que nem no caso das ISOs, quem já se formou, quem já está no mercado com formação prática, já não poderia, um direito adquirido, vamos dizer assim, de continuar trabalhando? Sim, no projeto, esse é o 5º tópico, mas eles privilegiam em primeiro, se for olhar o projeto, e inclusive esse é um dos problemas que divide a opinião, porque assim, o tópico número 1, né, preferencialmente, aí tem lá A, para quem tem ensino superior, B, para quem tem pós-graduação, C, para quem tem 5 anos de experiência, D, para quem tem um certificado de proficiência, D, e aí por último, então as pessoas, por isso, quem está há mais tempo entende que elas não estão numa escala de prioridade, que sim, elas vão perder até 5ª instância para quem tem um curso. Então, quem está começando sai na frente. Então, para quem está muitos anos no mercado, fica com essa visão. A profissão de intérprete de surdos, Paloma, ela tem algum conselho? Que eu não sei se não tem, não, né? Não. Porque eu perguntei isso porque os meus pais, eles eram enfermeiros, né? E a profissão de enfermeiro, muita gente não sabe, mas ela é muito nova no Brasil, ela é muito nova. Sim. Ela foi regulamentada nos anos de 1930, por aí, né? A minha mãe, ela tinha nível superior, o meu pai não, meu pai formou na prática. Então, quando a profissão foi reconhecida, foi criada uma categoria chamada enfermeiro titulado. Essa categoria ela foi criada pelo próprio Conselho Regional de Enfermagem, né? Então, meu pai, por exemplo, era titulado, a minha mãe tinha nível superior. E, em termos de direitos, etc., exercer a profissão e tal, o titulado tinha as mesmas prerrogativas, exatamente as mesmas, não tinha diferença nenhuma. Então, em termos da nossa profissão, né, eu fico me questionando se não seria o caso daqueles tradutores que têm o tempo de experiência, né, terem o direito a esse título, de tradutor titulado. Com certeza, eu acho que seria uma forma de solucionar e não deixar ninguém de fora e não ficar aquela sensação de discriminação, né? Eu hoje entendo que a gente precisa se organizar melhor, porque é bem triste quando a gente vê que um surdo está sendo ali prejudicado e tudo mais. Realmente, eu concordo que precisamos nos organizar de alguma forma, porque é um direito linguístico do surdo, né? Pensando por esse lado, pensando no cliente, né? Da pessoa que precisa, desse ponto de vista, precisamos nos organizar e entrar num consenso. As opiniões são muito divididas, viu? Para mim foi até fiquei até surpreso com essa divisão. Nunca me toquei que ela houvesse, né? Mas agora eu estou entendendo a sua argumentação. Por um lado, tem a questão do prestígio profissional, né? Que uma formação de nível superior traz, e por uma exigência de nível superior traz, mas, por outro lado, você tem a necessidade de atender um público, né? Que está sem profissional para isso, né? Sim. É bastante compreensível. Uau! E nós temos também aí a Maíra, que é minha mentorada. E ela descobriu histórias em quadrinhos, não foi, Maíra? Estamos explorando aí o mundo das histórias em quadrinho, muito interessante. E ela está descobrindo como é que ela pode se especializar nisso. Então, pois é, sua nova paixão. Então, a pergunta é, como é que vocês se especializaram? Como é que vocês escolheram as suas especialidades? Por exemplo,
A Val, você trabalha com o que especificamente? Eu vi que você faz jogos também, localização de jogos também, né? Sim. Bom, primeiro, Maíra, você já viu o curso da Carol Pimentel? Eu fiz um curso rapidinho dela, uma oficina dela agora em julho, de história em quadrinhos. Ela é sensacional. Procura ela, que ela era editora da Marvel até maio agora. Ela manja Carol Pimentel, pra vou escrever caramba. aqui Carol no Pimentel. chat. Ela está no Rio, São Isso, Paulo? eu tenho o livro dela aonde? também. Aqui em São Paulo. Ela é daqui de São Ela Paulo. está em São Paulo. Ótimo, porque a Maíra está em São Paulo. Não na cidade, mas não na capital, mas está no estado. Aham. A Carol é Pimentel, sensacional. A Maíra está dizendo que comprou o livro, quer dizer, já está Sim. por dentro. Legal. É. Eu tenho ele aqui, inclusive, também. Então, com a especialização. Quando eu comecei, como eu não tinha base em tradução, eu comecei com o que eu conhecia. Então, eu comecei traduzindo na área de química, farmacêutica, e continuo fazendo petróleo e gás, que é o que eu continuo fazendo também até hoje. E depois eu comecei a fazer jogos, porque eu jogo desde que existem os jogos. É outra geração, cara. Desde do Pong, vai. Então, é uma coisa que eu sempre gostei. E disso daí eu já faço já há bastante tempo também. É uma boa misturada, né? Jogos e química. Sim, o pessoal acha meio estranho, mas Não, nerd não é acho. nerd, não tem jeito. Mas você faz tradução técnica também? Sim, técnica na área de química, farmacêutica, alguma coisa de engenharia, medicina, alguma coisa também, mas mais voltado para a área de farmacêutica, dispositivos médicos, mas geralmente mais nessa área técnica. Agora, esse ano, estou me enveredando mais, aprendendo a fazer tradução de poesia, estou pastando demais, mas está divertido. Está divertido. É muito divertido a tradução da poesia, é muito, muito divertido. Tô apanhando, assim, de verdade, mas tá divertido, tá bem legal. É uma coisa diferente. Na verdade, tradução de poesia não existe, né? Vocês estão inventando. Isso aí a tradução de poesia não existe, assim. O que existe Olha, é o que eu aprendi esse ano também é que existem pesquisadores e teóricos que realmente dizem isso. Mas então, olha só. A gente vai tentando. Eu acho que isso pode ser aplicado a toda a literatura. Não? Sim. Realmente, quando a gente está lendo um autor inglês em português, a gente está lendo o tradutor, não está lendo o autor. Sempre tem uma transformação da obra original. Sim. Sim, é verdade. Mas, assim, poesia, gente, poesia não é referência para tradução para ninguém. Porque, olha, a minha referência é Travessia, a música do Milton Nascimento, e a letra que foi gravada pela Sarah Vaughan, que é completamente diferente. Quem traduziu aquela letra fez uma recriação, o que eles chamam de transcriação. Sim, transcriação. Sim. Eles se apegaram aos sentimentos contidos na letra original e criaram algo completamente diferente. Sim, Ficou e música ainda tem a maravilhoso. questão... tem a questão do ritmo na música também, né? Na poesia também, mas não é tão importante, quer dizer, mas importante ser mantido. É importante ser mantido quanto na música. Na música não tem jeito. Eu não sou expert em tradução literária, pelo contrário. Mas, cara, assim, poesia não tem nada a ver com... Gente, não tem nada a ver com tradução na minha cabeça. Porque, assim, a poesia, você recria toda uma coisa. É como se você... Porque a poesia não é só a questão da palavra, né? É emoção. A tradução, e a tradução tem muito a ver com a questão da comunicação, né? De você comunicar um efeito, né? Vamos supor assim, que uma determinada obra teve dentro de um determinado contexto, pegar aquele efeito, né?
e tentar reconstruir aquele mesmo efeito no ambiente da língua de destino. Isso, em princípio, não é bem tradução, não. Isso é outra coisa. Para você ter uma ideia, os irmãos Campos, quem foi que traduziu os haikus? Foi o Haroldo. Acho que foi. Ele não falava uma palavra de japonês. Sim. Ele não falava uma palavra. A gente estudou isso esses dias. Sim. Ele pegou o japonês. O que ele fez? Viraram para ele e falaram assim, vamos traduzir os haikus? Vamos. Aí ele foi, pesquisou o que eram os haikus, quem que escrevia, em que contexto que eles circularam, para que fins eles eram usados e tal. E aí ele foi... esse haiku aqui é o quê? É do sapo. Então, aí ele fez o haiku do sapo em português. Acabou. Mas ele fazia... Mas ele tinha assessoria, geralmente, de uma pessoa que falasse o idioma. Ele fez isso com poesia, com poemas do russo também. E ele pegava o... Ai, caramba, como que é o nome daquele? Boris Schneiderman. Ele fazia parceria com Boris Schneiderman para traduzir poemas do russo para o português. Sem falar russo. Sem falar russo. Porque ele recriava tudo. Ele recriava, recriação. E o conceito de transcriação é interessante, que nós aqui no Brasil não damos muito valor a ele. Inclusive, nas próprias universidades, ele é muito falado en passant. Ele é falado en passant. Mas o conceito de transcriação é muito valorizado nas universidades, nos cursos universitários de marketing. Sim, claro. Claro. Porque no marketing, inclusive, se vocês entrarem em qualquer lugar e pesquisarem transcreation, vocês vão encontrar cursos de transcreation em vários lugares do mundo afora. Inclusive para jogo. Em jogo também a gente usa bastante transcriação em localização. Com certeza. E é mais localização e transcriação em games do que tradução. Sim, é divertido. É verdade. Em games, inclusive, game é uma indústria que só tende a crescer. Só tende a crescer. Hoje, já faz bastante tempo que game gera mais dinheiro do que filme. Cinema. Que Hollywood, série, sim. Hollywood. E outra coisa, os produtos gerados pela indústria de games estão mudando também. Antigamente, até bem pouco tempo, que você tinha era a legendagem do jogo, né? Era a legendagem. E quando muito, você tinha um ou outro jogo em que você interagia com um menu, como, por exemplo, aquela série Fallout, RPG, geralmente, né? RPG você interage com o menu. Só que agora estão saindo uns formatos de jogo em que você interage com o próprio cenário. Assim, inclusive em termos de... sei lá, você está numa sala e aí você tem que folhear um livro, né? Tirar o livro da estante, folhear o livro, e entender o que está no texto do livro. Assim, perdi minha mentorada nessa. Ela agora vai entrar nessa de game. Tá feio. Maíra! E ali o texto é traduzido. O texto todo é traduzido. E você tem poesia ali, você tem rimas medievais, como aquela série do Witcher. Você tem rimas medievais e tal. Então, a tradução de games, que muita gente acha que vamos dizer assim, side job, né? Não, cara, é uma coisa muito... E a parte de diálogos, porque tem muitos diálogos, principalmente nesses jogos maiores de RPG, é igualzinho literário. Isso aí. É tradução literária, porque você tem a parte dos históricos dos personagens, da história que já aconteceu no jogo e tal. Isso tudo é literatura pura, é texto literário puro. Com certeza. E com uma vantagem. Em jogo a gente tem mais liberdade em diálogo, coloquialismo, palavrão, tudo, do que na literária. Lidy, você também trabalha com games, né? Não, eu sou um usuário. Sou mero usuário. Não trabalho com games, não. Eu também sou tradutor de áreas mais técnicas, como a própria Val. Como eu tive essa formação em engenharia química e também em letras, então eu comecei de uma forma bem mais eclética, né? Pegando trabalhos que não eram necessariamente só técnicos, mas com o passar do tempo eu fui me especializando mais nessa coisa de porcas e parafusos, chão de fábrica, tecnologia em geral, manuais,
sabe? Eu adoro um bom manual, na verdade. Tem gente que foge como cão, mas eu fujo do jurídico. Também. Não, eu adoro o manual. A jurídica, assim, se for um contrato básico, muitas vezes tem anexos com muita área técnica, eu ainda faço o consigo anexo. fazer. Eu faço o anexo. Eu faço jurídico, muito jurídico. Eu já fiz vários anexos, assim, inclusive para colega juramentado, que tinha anexos técnicos que a pessoa falava, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque eu não dou conta disso. Sim. Aí eu fazia só a parte do anexo técnico e depois assim. Isso ainda acontece comigo também. Assim, mas... Não tem contrato no meu colo, mas caía exatamente aquela coisa do colega que faz a parte jurídica, mas olha, esses anexos aqui simplesmente não dá. E aí lá vou eu. Às vezes é uma lista. Sim, eu fiz isso esses dias, inclusive. Mas a jurídica pode ser divertida também, viu, cara? Porque teve um dia... Lembra que eu tive que pedir ajuda a vocês porque era um divórcio e o cara entrou na casa da ex-mulher soltando um monte de palavrão. E eu não sabia como traduzir aquilo, cara. Foi horrível. Então, de vez em quando acontecem essas. Eu faço jurídica, mas, como é que se diz? Nada de pesado, não, sabe? Coisas mais levinhas, assim, contratos pequenininhos, coisas mais simples. Não faço patente, não faço... Eu faço patente. Eu faço muito na área penal, na área criminal. Não, eu não. Muita sentença, tudo na área penal. Eu fujo. Feia. Não, de jeito nenhum. Já recebi até aquela coisa de insistência, sabe quando aquele gerente de projeto que manda para você e diz assim, Lídio, pelo amor de Deus, não sei o que lá, olha assim, primeiro, vou levar 3 vezes mais tempo. E não vai ficar bom. Segundo, o seu cliente vai pedir para refazer. Para refazer, exatamente. Então, eu também não faço, nem tento. Outra coisa que eu não faço de maneira alguma é medicina. Assim, nunca me interessei. Tem muito tradutor especializado por aí, não precisam de mim. E é uma área que realmente não me atrai muito. Agora, os pais do Ricardo, enfermeiros, depois a enfermagem já aconteceu, fazer assim, abstract. Aconteceu por acaso, uma pessoa conhecida me passou um abstract para fazer da área de enfermagem, era uma tese, e estava ligado a alguma universidade, não lembro agora qual delas, só que aí a coisa se espalhou para outros colegas da área de enfermagem. Então, por um bom tempo, eu fazia só abstract. Isso acabou, de certa forma, me especializando porque eu jogava tudo na CAT. Sim. E fui desenvolvendo um volume de vocabulário, porque muitas vezes os assuntos eram semelhantes. Isso garantiu uns trocados também por um bom tempo. Agora está mais devagar, mas é engraçado que assim, não faço medicina de jeito nenhum, mas enfermagem eu fiz. Ainda faço, mas... É engraçado que é muito diferente, né? Sim. Pode parecer, bem mas é área de saúde. diferente. Sim, área de saúde, mas, gente, não tem nada a ver. Eles usam, inclusive, terminologia diferente. Sim, exatamente. Porque a área de enfermagem não é uma área de, assim, não é uma área de diagnóstico, né? É uma área de cuidado humano. Cuidado humano, exatamente. Mas, assim, termos coisas normais. Por exemplo, um médico vai falar intravenoso. Uma enfermeira fala endovenoso. Não sei por quê. Boa pergunta. Nunca descobri por quê, mas eles falam diferente. Boa pergunta, eu reparei mas também. É fácil, Val, é porque é uma profissão completamente diferente. Sim, mas a agulha está funcionando, como é que está furando a pele, vai entrar na mesma veia, mas por que chama endo e intra? Porque quer dizer a mesma coisa. Eles estão no mesmo quarto, tratando do mesmo paciente, com a mesma agulha, e cada um chama de um jeito. Mas a terminologia, assim, são duas profissões afins, mas que têm terminologia própria. Sim, né? Exatamente. Então, ou seja, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, no Brasil, o enfermeiro não pode ser profissional liberal. Mas tem alguns países, como, por exemplo, na Inglaterra, né, em que o enfermeiro é um profissional liberal. O enfermeiro, ele monta um consultório de enfermagem. Então, tipo assim, a pessoa é tratada no hospital, precisa de cuidados em casa, e trocar curativo,
tomar certas injeções, né, essas coisas assim, então vai no consultório do enfermeiro, da profissional de O que a gente fazia antigamente na farmácia. Vai na farmácia tomar um... Exatamente. Vacina, fazer curativo, sim, pegar ponto no corte do pé e tal. Exatamente. Você vai lá na enfermeira lá, ou no enfermeiro. Eu falo enfermeira porque no mundo inteiro é uma profissão dominada pela mulher, né? Tem muito mais enfermeiras do que enfermeiros, né, no mundo todo. Mas você vai no profissional de enfermagem, e é um profissional que luta constantemente. Se nós, tradutores, achamos que a gente não é reconhecido pela sociedade, o enfermeiro menos ainda. Menos, muito menos. Tem gente que acha que médico é chefe de enfermeiro. Nunca foi. Não, Nunca claro foi. que não. Nem jamais será. São coisas completamente diferentes. O que eu já vi de enfermeiro... Só um segundinho, eu já volto. Vou desligar aqui, eu já volto. 2 minutos. Tá bom. O que eu já vi de enfermeiro dando bronca em médico, não está no gibi. Outra coisa que você estava falando de ter prática própria, aqui nos Estados Unidos, eles têm vários níveis na área de enfermagem, vários níveis. Um deles é o que eles chamam de nurse practitioner, que é um quase médico. Ela não pode passar remédios, principalmente psicotrópicos, coisas assim, mas ela pode passar outros tipos de medicamentos, esses que são o que eles chamam de balcão, né? Medicamentos de balcão, elas podem receitar sem problema. E elas, normalmente, eu só tive com enfermeiro practitioner mulher. Nunca encontrei um homem que fizesse a mesma coisa. Tem, mas eles estão sempre associados com os hospitais. E elas estão trabalhando sempre, até mesmo nos consultórios médicos, para reduzir o número de pacientes que o médico vê no dia. Eles, então, contratam essas enfermeiras. Então, é como se fosse um segundo nível de triagem. Né? O paciente se identifica lá na frente, diz do que se trata, aí vai a enfermeira que cuida deles, é a médica nova. A minha médica é uma nurse practitioner, é a minha médica de cabeceira. Quando eu preciso de alguma coisa, ela me manda para um especialista. É uma profissão que luta pelo reconhecimento, como nós lutamos pelo reconhecimento da nossa. Quando eu falo reconhecimento, não estou falando nem em regulamentação, nada disso. Estou falando em a sociedade, né? A sociedade reconhecer o papel fundamental, porque é fundamental, que a nossa profissão tem na sociedade como um todo. Às vezes eu falo, eu estou conversando com alguns leigos e tal, e eu começo a citar coisas do tipo, olha, você é o quê? Engenheiro? Pois é, você não conseguiria ser engenheiro sem um tradutor. Ou você não conseguiria ser médico sem um tradutor. O mundo não se movimentaria sem tradutores e intérpretes. E aí eu chamo a atenção para esses aspectos, assim, as reações são as mais espantadas possível. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Puxa, realmente, de fato, né? Mas, como os professores, que também não são reconhecidos. Nós estamos no mesmo patamar. Claro. No mesmo patamar. Claro. E a Maíra fez uma pergunta aqui agora. Vocês procuram uma área de interesse para se especializar ou buscam especializações conforme os trabalhos aparecem? Lídio, tem resposta para essa? Eu acho que um pouquinho de cada coisa. Na área de interesse, eu não diria, mas, por exemplo, eu procurei a legendagem porque sempre me interessei. A única coisa que aconteceu com a legendagem é, apesar de eu ter o diploma, a formação, eu ter praticado bem e tal, mas eu não pratiquei o suficiente para poder me enveredar nos testes que as produtoras passam para você. Então, é preciso se apegar a uma prática para poder se arriscar, porque eles não te dão 2, 3, 4 chances nos testes, não há muitas produtoras. Como o trabalho paralelo de tradutor sempre me tomou mais tempo, eu acabei não praticando muito, ficando meio de lado. Mas isso é só uma modalidade de tradução, isso não é uma área de interesse. Quanto à área de interesse em si, eu sempre gostei da área mais tecnológica, sempre gostei de ciência.
Depois é que eu descobri que as áreas de humanas também me interessavam muito. Mas o mercado mais me escolheu do que eu escolhi o mercado, digamos assim. Quando eu comecei, os primeiros trabalhos que me apareceram foram trabalhos que vieram de agências de tradução, muitas vezes por recomendação, e quando caía o documento na minha mão, eu via que tinha a ver com manual, tinha a ver com coisas mais técnicas, áreas de tecnologia em geral, muita coisa de petróleo, gás e tal. E aos pouquinhos eu fui me especializando mais, fui comprando mais livros sobre o assunto, comprando mais dicionários sobre o assunto. As minhas pesquisas foram todas relacionadas a isso para poder entregar o melhor trabalho possível. Então a gente acaba se especializando, né? E a própria agência acaba meio que anotando que aquele tradutor em especial, ele gosta, se sente confortável e faz bem aquele trabalho daquele tipo de texto. Isso faz com que mais trabalhos do mesmo gênero sejam alocados a você, o que acaba gerando uma bola de neve. Você acaba se especializando cada vez mais, mas isso é um processo que leva tempo, claro. E, ao mesmo tempo, quanto mais você faz, mais especializado fica. Quanto mais especializado fica, mais conhecido você fica como especialista naquela área. E uma coisa vai puxando a outra, na verdade. Mas e uma coisa... Diga. Pode falar, continua. Não, eu tenho certeza que há outros tradutores que já vêm de uma formação na área. Como, por exemplo, aquele médico que se tornou tradutor. Gente, ele não vai traduzir marketing. Óbvio. Ele vai trabalhar com a área de medicina, até porque tem muitos contatos na área. Então, ele meio que escolhe aquela área de interesse. Eu acho uma coisa interessante, uma vez uma menina, numa palestra de alguma coisa de tradução, ela falando que ela estava entrando na tradução agora porque ela estava mudando de carreira. E ela se sentia atrás dos outros. Eu falei, não, você está um passo à frente dos outros. Porque eles só fizeram a tradução, eles não têm uma especialização. Exatamente. O que você já vem de bagagem já é um tipo de especialização. Você pode começar a traduzir nessa área, porque não é só uma questão de terminologia. Quando você está trabalhando numa determinada área, não é só um dicionário que vai te resolver. Porque cada área tem uma estética própria, um estilo de escrita próprio. Então, você precisa dominar isso também. De certa forma, a pessoa que já tem uma formação prévia, ele já está um passo à frente. Exatamente. Só que normalmente eles chegam achando que eles estão um passo atrás. Exato. Eu não faço nada de tradução, tá? Mas ele já tem todo o resto, inclusive... O que você já fez antes? Exatamente. Porque para tradutor, qualquer conhecimento que você tenha vale para alguma coisa. E tem outra coisa que também me ajudou bastante na profissão, que é a questão do profissionalismo. Como eu já tinha não uma idade avançada, mas como eu já não era mais um garoto... Idade avançada. Como eu não era tão coisado... Como não era tão coisado... Matusalém agora. É só você que tem barba branca, Ricardo, sinto muito. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A minha tá toda branca também, mas tá aqui também. Não, o fato é que, como eu já tinha vindo de um mundo mais... eu já tinha tido a profissão, carteira assinada, aquela coisa, dia a dia, bater ponto, ter chefe, horário a cumprir, responsabilidades, relatórios, etc, 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 etc. Tudo que o mundo, entre aspas, corporativo te proporciona e exige de você, você meio que adota práticas mais profissionais, meio que a força, só que quando você se transforma em autônomo, você meio que já sabe o que está certo e o que está errado no que diz respeito a ser um profissional. Isso vale para qualquer profissão. Então, essa é uma vantagem que muitas vezes o tradutor tem em relação àquele que veio direto de um curso de formação. Ou seja, ele aprendeu, ele praticou um pouco a tradução, ele teve aulas, tudo isso foi exposto a ele. Mas ninguém, infelizmente, ensina ele como ser melhor profissional. Você recebe seu certificado ou seu diploma, mas você não sabe exatamente, na hora de se lançar no mercado de trabalho, o que é esperado de você como profissional. Aquela pessoa que veio do mundo mais empresarial, que já teve carteira assinada e tudo mais, isso tudo fez
muita diferença. Pelo menos para mim fez uma diferença enorme. Eu vejo certas práticas assim, gente, o óbvio é fazer isso. Você sabe que isso eu senti quando eu estava participando do programa de mentoria. Uhum. Eu via que quem chega ali na mentoria, quem está realmente entrando no mercado agora. E eles realmente não tinham essa noção. Exato. Então, foi muito legal comentar e conversar justamente sobre essa parte que os cursos não ensinam. Exatamente. Foi uma coisa muito legal de fazer. A mentoria é exatamente essa ponte. Né? Uhum. Você recebe pessoas que desejam entrar no mercado de tradução, mas que ainda se ressentem da ausência de um conselho, de uma orientação sobre práticas que para nós... Elas estão cruas nesse ponto, né? Muito, muito cruas. Para nós virou óbvio, mas para eles é muita novidade. Então, nada mais legal do que passar isso adiante, porque no final das contas, esse profissional com essa orientação, ele vai ajudar a própria profissão e os outros profissionais também. Eles já vão entrar com a prática correta. Né? Por isso que está lá na mentoria uma série de coisas que a gente considera básicas, mas que para eles não são. Né? E é super interessante, porque nós não tivemos isso. A gente aprendeu meio que na marra. A gente aprendeu na marra, foi na marra. Para Maíra, o seu interesse é quadrinhos, né? Por enquanto né? Por enquanto. Não, entre outros, a Maíra, perdoe um segundinho, a Maíra coleciona idiomas também. Ela já trabalha com espanhol, inglês, português, está estudando japonês e coreano. Eita! Porque a Maíra fazendo quadrinhos, né? Se o interesse dela é quadrinhos, fatalmente ela vai acabar caindo na fanfiction, né? Porque fanfiction, hoje em dia, é um mercado, vamos dizer assim, bastante atraente para o tradutor, bastante atraente, porque gera muito serviço, tem muito texto de fanfiction. Olha, se você pegar assim livros fanfiction com assim fanfiction, pronto, falei com sotaque, fanfiction, porque quando você pega, por exemplo, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Game of Star Thrones, Wars, Star Trek, por favor. Star Wars, Star Trek, Game of Thrones, e assim vai. Tem outras, tem Harry Potter, enfim. Você pega uma Crepúsculo também. Crepúsculo. Você pega uma série de produtos culturais, né, seja de vídeo, seja de texto, games como Assassin's Creed, como, deixa eu ver, Fallout, e assim vai, Far Cry. Eles viram livro, enfim, vira filme, vira vídeo. Ou seja, tem toda aquela fanfiction, né? Todo aquele material gerado pelos fãs que gera muita tradução. Muita, mas muita. É tanta que você tem... É muito comum que os próprios fãs traduzam. E tem muita fanfiction traduzida pelo fã que é muito boa a tradução. Mas eles mesmos não dão conta. E as editoras não dão conta com eles. Então, tem trabalho para nós, sim. Para quem trabalha em quadrinho também, tem aquelas plataformas de autopublicação que também tem muita tradução de fanfiction e de quadrinhos. Só tem que ter um cuidado com a autopublicação. Geralmente, o tradutor que faz tradução para obra autopublicada é remunerado por um acordo com o autor da obra. Ou seja, você traduz, se a obra vender, você recebe. Se a obra não vender, você não recebe. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Mas quem trabalha... O problema dessas plataformas, tipo Babelcube, coisa parecida, é que elas também não têm um sistema de revisão. Então, elas não ajudam muito a compor currículo. Se você traduzir um monte de livros lá e chegar numa editora, eles não vão considerar essa experiência. Exato. Infelizmente. Exato. Então, ou seja, vale para ganhar experiência, mas não é carreira para ninguém. Né? Para quem vai fazer quadrinhos, como a Maíra,
Eu sugiro sempre ficar de olho em fanfiction das editoras consagradas, né? Frequentar aqueles eventos do tipo... Frequentar eventos do tipo Comic Con. CCXP, sim. Aquele B, não sei o que lá, que tem aqui no Rio de vez em quando. BXP? BXP? Não faço ideia. Aqui em São Paulo tem a BGS, que é de jogos. BGS, isso. Tem aí no Rio? Tem. Aqui no Rio teve esse ano, inclusive. Aqui em São Paulo tem também. A BGS. O pessoal chama de Comic Con de pobre. Mas a BGS são só jogos. A BGS só tem jogo. Isso, exatamente. E Comic Con tem tudo. CCXP tem tudo. Isso, mas esses lugares são bons de frequentar. Minha filha e meu filho estão lá sempre. Minha eu nora também. Eu fico com os netinhos. É o meu papel aos netinhos. Eu não entendo nada. O CCXP também é um ótimo evento para você procurar serviço para todo lado, é muito divertido. Sim. Não, nem tanto, viu, Ricardo? Porque os editores não estão lá. Eles... Não tem problema. Experiência. E de repente... É divertido, eu não nego. Você está lá com um expositor e o expositor tem o contato com alguém em tal lugar. Você chega lá no talvez. Chega lá no stand e fala assim, vem cá, quem é que é o responsável pelo stand aí e tal. É como a gente faz, por exemplo, na área de petróleo e gás, aqui na Rio Offshore, aqui no Rio, todo ano, 2 anos tem. A gente vai lá na Rio Offshore e aí, olha, eu sou tradutor, distribuo isso aqui. Aí você distribui, sei lá, 100 cartões, aí recebe uma resposta. Aí você Mas é uma, pelo menos. Exato, aí você consegue transformar aquela uma resposta num serviço. Pô, já é uma grande coisa. Já pagou os cartões. Com certeza. Mas então, Maíra e Paloma e Carlos, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida de vocês? Na realidade, eu sim gostaria de perguntar, voltando um pouco ao assunto das normas de tradução, a ISO e a STM, se a Abrates ou mesmo o Sintra tem algum trabalho de promoção dessas normas entre as diferentes indústrias, ou também entre órgãos públicos. Eu não sei se vocês conhecem todos esses novos processos de credenciamento que estão sendo publicados por diferentes órgãos públicos para a contratação direta de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não? Eles formam umas listas de tradutores e mesmo de intérpretes, também de intérpretes. E se o Sintra ou a Abrates tem alguma iniciativa para tentar promover essas normas entre os contratantes? O Sintra eu não sei. Não conheço de nenhuma iniciativa do Sintra. A Abrates está tentando fazer uma coisa nesse sentido já faz algum tempo. Mas como é que eu vou explicar? A nossa profissão, os nossos clientes, eles não têm ainda muita noção, especialmente aqui no Brasil. Eles ainda não têm muita noção do grau de profissionalismo que ela exige. Então, é muito comum os nossos clientes, vários deles, tratarem a tradução como algo incidental ou como algo que é resolvido com qualquer quebra-galho. E, com isso, as nossas tentativas de aproximação com órgãos como Firjan, como Fiesp e outros órgãos representativos do setor, fica muito difícil, porque eles não veem como necessária. Né? Ou vê como um produto qualquer, que faz 3 orçamentos e pega mais barato. Exatamente. Vê como uma coisa assim, para que eu vou dar atenção para esse pessoal? Né? O que a gente vai tentando fazer de uma forma mais indireta. Por exemplo, ano passado, a Abrates esteve presente com um stand na Marintec, que foi uma feira da indústria naval aqui no Rio de Janeiro. A Abrates tinha um stand lá. Né? Nós estamos agora oferecendo para certas organizações
patronais, né, a possibilidade de seminários de graça para falar sobre o mercado de tradução, o que é as implicações que tem a tradução para a venda dos produtos, né? Mas é um trabalho muito difícil, muito difícil, porque o pessoal não dá valor ao nosso trabalho. Então, como eles não dão, a maioria não dá valor. Os que dão valor montaram empresa de tradução dentro deles. Tipo assim, sei lá, Caterpillar. A Caterpillar tem um escritório de tradução dentro dela. A IBM. John Deere. Enfim, esse pessoal que sabe, o pessoal que está na Taos. A Taos é uma organização, é uma associação internacional voltada para o desenvolvimento da tradução automática. É a Taos. Tá? Uhum. Quem está na Taos, quando você abre o site da Taos, T-A-U-S, e você vê quem são os membros, você toma um susto. Porque tem Harley Davidson, Coca-Cola, um pessoal que não tem nada a ver com tradução. Mas eles têm dentro deles departamentos de tradução que são tratados no mesmo nível de prestígio que qualquer outro departamento da empresa. Então, geralmente, quem encabeça um departamento desses é um linguista. É uma pessoa com formação em tradução, né? Que sabe o que é tradução, que sabe qual é a circulação, o valor do mercado de tradução, enfim, é uma pessoa que entende do assunto. E essa pessoa elabora as políticas, as propostas de política de tradução da empresa. Mas, infelizmente, ainda não são casos, ainda são exceções. Não é toda, a Petrobras não tem isso, a Shell não tem, enfim, outras grandes tomadoras de serviços de tradução não tem. Então, não dá muita atenção. Bancos. No Brasil, não tem... Uma das empresas que gera mais serviços de tradução é banco. O banco gera muita tradução. E você não tem nenhum banco, nenhum, que tenha um departamento de tradução. Nenhum. Não, eles costumam pedir aos seus funcionários que o façam. E aí sai cada meleca que, nossa senhora. Poucas vezes eles reconhecem a necessidade de contratar um profissional. Eu fiz isso aqui para o Banco do Brasil, depois que eu saí da empresa, e foi ótimo. Só que eles começaram, então, a mandar fazer o trabalho lá no Brasil mesmo. Uhum. Muita coisa tinha que ser refeita e tal. Mas bancos é uma opção. Mas você sabia que essa história de tradução por máquina começou lá em 1948? Não é uma coisa nova. O pessoal está falando como se for agora, né? O pessoal todo mundo que vai entrando. Não. Eu quero dizer o seguinte, Val. Todo mundo que está entrando, que está vendo as discussões, pensam que é uma coisa nova, mas não é. Eles não estudaram a história, né? A indústria automotiva usa isso daí há mais de década. É horrível. É muito tempo. A primeira empresa, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que teve o seu sistema interno de tradução foi a Xerox, depois a IBM, e depois a Kodak, e por aí foi. Então, quer dizer, é uma história muito interessante mesmo. A Volkswagen já tem um departamento de tradução voltado para o desenvolvimento de tradução automática desde 2002. Sim. 2002. Né? Quase 20 anos. Faz 20 anos. Né? O que acontece com a tradução automática, e aí é bom que vocês que estão aqui nos ouvindo prestem atenção, inclusive você, Paloma, viu? Não é porque você é intérprete de livros que você está livre disso, não. Já estão fazendo luvas que fazem luvas, eu vi esses dias. Exatamente. Então, o que acontece? De 1949, né, que quando teve a primeira máquina de traduzir, até o 1980, 1990, nós tínhamos dois problemas ali. Um era o problema material, porque não existia material condutivo, não existia hardware para produzir qualquer coisa que prestasse em termos de máquina de traduzir. Esse foi o primeiro problema. E o segundo problema é que o mundo era um mundo dividido, né? Era um mundo de aldeias. Você tinha um bloco soviético, um bloco americano, e aí dentro dos blocos você tinha os bloquinhos, então você não tinha internet,
ou seja, a geração de dados para alimentar máquinas de traduzir era zero. Enfim, nós passamos 40 anos com falta de hardware e falta de dados. 40 anos. Então, o que você tinha eram máquinas de traduzir na base de regra, gramática e dicionário. E isso nunca resolveu nada, né? Uhum. Mas aí, nos anos 80 para 90, nós tivemos duas coisas que mudaram completamente o cenário. Três, na verdade. Uma foi o aparecimento do supercondutor, né, os supercondutores, que isso permitiu que um fluxo de dados muito maior. O aparecimento do desktop, ou seja, ao invés de você ter um CPD, você tinha um computador na sua mesa, e o aparecimento da internet, o surgimento da internet. Então, com isso, você passou a ter um volume de dados, de processamento de dados, monstro, de um dia para o outro. Então, nós levamos... Aí, com isso, rapidamente foi desenvolvida a máquina de traduzir com base estatística. Então, nós levamos 40 anos para ter uma máquina de traduzir de base estatística, né? Depois que surgiu a máquina de base estatística, menos de 20 anos depois, bem menos de 15 anos depois, nós viemos a ter a máquina de traduzir neural, a rede neural. Então, olha só, 40, 20 e agora... Ou seja, repararam como o intervalo entre tecnologias vai diminuindo? Mas tem um nome isso, né? Tem um nome dessa progressão. Tem. É o nome de um cara. Eu não vou lembrar agora, mas tem. As coisas, a tecnologia, a ideia da coisa, ela sempre existiu. Descartes já falava em máquina de traduzir. Não, estou falando a velocidade da progressão. Ah, sim. Tem lei de... tem um nome. Dessa progressão, até que ela chega num ponto que ela estagna, né? Que é o que está acontecendo hoje. A tradução automática hoje está estagnada. Assim, parou. Ela parou. Mas sabe o que parou? Não é que ela chegou no pico dela, não. É porque ela chegou num ponto que só tem ideia, não tem mais hardware. É sério, não tem mais hardware. Sim. E sabe qual é o hardware agora? É a computação quântica. Sim. Só que a computação quântica, um computador quântico, ele ocupa um andar inteiro. É uma máquina imensa de grande. Por enquanto. Por enquanto, exatamente. Nós voltamos àquela mesma situação em que nós estávamos na década de 50. Uhum. Que eram computadores enormes, com poucos usuários. Cérebros. Exatamente. Então, na hora em que o pessoal começar a miniaturizar o computador quântico e conseguir fazer mais pessoas usarem a computação quântica, pronto. Aí nós vamos ter dados de novo, vai ser tudo outra vez. E aí as pessoas, nossos colegas, né, pensam assim, vai acabar minha profissão. Vai. Vou dizer que não vai, não. Vai. Agora, o que vai acabar não é você, nem eu. Vai acabar essa forma de traduzir como nós a entendemos. Mas ela vai sempre existir, ela vai mudar. E se nós mudarmos com ela, certamente a gente vai encontrar um lugar ao sol. Isso é certo. Claro. Isso é certo. Agora, se a gente quiser ficar traduzindo junto com o computador quântico, usando, igual o Renato Perinato colocou ontem no Facebook, ele achou um pacotinho do WordPerfect. Nossa Senhora! Do WordPerfect, FXP. Eu falei, caraca, ele entrou na Staples e achou um WordPerfect. Na Staples? Na Staples. Gente, eu nem sabia que isso existia ainda. Eu só sabia que Staples existe porque meu genro trabalhou lá. A Staples eu sei que existe, eu tô falando do WordPerfect. Pois versão 8, se eu não me engano. WordPerfect 8. Nossa Senhora! Mas traduzindo o WordPerfect hoje em dia não dá leite para as crianças, não. Claro que não. A gente tem que acompanhar essas mudanças, ficar de olho, né? Para a gente poder ver onde é que a gente vai se encaixar. Né? É melhor a gente usar a tecnologia a nosso favor do que ser engolido por ela. Claro. Exato, é uma ferramenta. E ela não é exatamente. Olha, e vou te dizer, ela não é só uma ferramenta. Ela é uma coisa também que pode nos dar algo que nossos clientes não... É difícil de nos dar. Não é dinheiro, não. É informação. O que você vai tirar do bolso? Não, é um pendrive. Tá masculino. Informação. É informação. Porque
Nós, tradutores, dependemos de feedback para melhorar, né? Claro. Os nossos clientes vão dando feedback, a gente vai melhorando conforme a gente vai errando e vai acertando. E quando você trabalha com a máquina, ela dá esse feedback automaticamente para você. Sim. Automaticamente, né? Coisa que um cliente, às vezes, na maioria das vezes, nem dá. Vocês querem ver como é que vocês podem achar um lugar ao sol? Aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Pessoas ficam desesperadas, assim, eu vou morrer, não vou ter emprego. Vou mostrar aqui, deixa eu só encaixar esse negócio aqui. Pronto. Desculpa, Ricardo, mas essa sua barbinha está combinando tão bem com o meu cabelo, cara. Eu posso pedir emprestado dia desse para o Halloween? Daqui a pouco eu vou pintar ela. Vou botar um marronzinho aqui. Ó, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou dividir a tela com todo mundo aí, vocês vão ver. Aqui, ó. Deixa eu dividir com vocês a tela aqui. Cadê vocês? Aqui. Aqui. Share. Muito bem. Ó, isso aqui é uma página de um estudo que foi feito pela FIT esse ano sobre o mercado europeu, não é mercado mundial, mercado europeu de tradução. E esse gráfico aqui mostra o seguinte, o planejamento de investimento em tecnologia que as empresas europeias estão pensando em fazer. Aí você olha aqui esse gráfico, você vai ver que está todo mundo querendo investir em tradução de máquina. Está vendo aqui? Ó? Bem alto aqui. Ó. Né? Todo mundo querendo investir em CAT, todo mundo querendo investir em automação dos processos. Aí olha só aqui para cá, para a direita. Como é que vai caindo a pretensão de investimento das empresas? Uma delas é em ferramentas de qualidade. Aqui, ó. Tá vendo? Como é a discrepância entre as outras áreas de investimento? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão se lixando para a qualidade? Não. Não é isso. Toda empresa tem que ter qualidade, um parâmetro de qualidade, senão ela não vende. Isso aqui quer dizer que ainda existe na área de qualidade muito espaço para profissionais humanos. Aqui, ó. Porque a automação na área de qualidade, ela resolve até um certo ponto. Tanto é assim que as empresas de tradução, que é o vermelhinho aqui, ó, não querem investir tanto em ferramentas de qualidade quanto estão querendo investir em tradução de máquina. Porque elas entendem que aqui o ser humano ainda prepondera. É exatamente o que diz as regras. Elas falam, para quem não sabe, existe uma norma de tradução só para pós-edição. Só para pós-edição. E as qualificações do pós-editor são as mesmas do tradutor. Exatamente as mesmas. Aí quem estava lá hoje, nessa palestra que eu fui, estava a Gabi, do Ponte de Letras, não, Gente, esqueci agora o nome dela. Aqui no Rio tem aquele Pretexto. A Pretexto. A Gabi da Pretexto. E a Gabi vem e fala, ela estava falando sobre audiodescrição. E a Gabi vem e fala, olha, na área de audiodescrição há uma carência muito grande de profissionais. Uhum. O pessoal tem buscado muita gente na área de audiodescrição. Aí, quando eu abro esse gráfico aqui, olha a audiodescrição aqui, ó. Okay. Olha a carência de profissionais aí. É aqui que a audiodescrição está. Nesse setor aqui. Então, quando a gente pensa assim, a automação está penetrando na nossa seara, ela sempre esteve lá. Ela sempre teve. O que está acontecendo é que ela está ocupando espaços, mas está deixando outros vazios para nós. E são esses espaços vazios que a gente deve procurar, na minha opinião. Está ouvindo, dona Maíra? E eu Paloma, tu fica de olho, hein? Tem as luvas de traduzir, tem aquele bonequinho que foi até um brasileiro que criou. É o aplicativo, né? Aquele bonequinho que você fala e o bonequinho faz os sinais. Ele traduz para gestos. Né? Então, dona Paloma, abre teu olho, porque de repente amanhã estão te contratando aí para ser consultora no desenvolvimento de ferramentas automatizadas de tradução. Sim. Eles vão precisar de alguém para fazer isso. Claro. Né? E é o que vão fazer conosco também. É o que já fazem, por exemplo, comigo. Às vezes me chamam para
dar pitaco, fazer uma análise numa ferramenta de tradução automática para ver se ela está indo bem e tal. Eu trabalho como consultor. Se vocês entrarem no meu site, vocês vão ver lá eu me anunciando como consultor no site. Sim, ué. Se alguém vai ter que ganhar por isso, por que não a gente? Exatamente. Ué. Eu faço consultoria também na área de interpretação. É isso aí. Não só para empresas, como para colegas também. Exatamente. A gente é que diz como é que é a melhor maneira de traduzir, o melhor equipamento para você. Por exemplo, você, Gil, como consultora de interpretação. Alguém chega para você e fala assim, ô Gil, o meu evento é tal dia, vai ser em tal lugar, o ambiente é assim. Aí você diz, olha, para esse ambiente é melhor você ter cabine, ou você aluga os fones, ou não, é melhor você usar um consecutivo. Olha, eu tenho colegas nossos, inclusive, que eles dão consultoria até sobre disposição dos móveis, acústica, iluminação. Até mesmo tipo a própria mentoria da Abrates, explicar a eles que cursos tomar, em que treinamento se focalizar, se precisam fazer treinamento de voz ou não, a melhoria de sotaque e tudo mais. Porque, sabe, todo mundo acha que você faz o trabalho, então está certo, você já sabe, morreu aí. Não, você pode ter feito esse trabalho há séculos e da forma errada. Você pode estar num ponto em que não há mais crescimento para você, a menos que você mude o tipo de trabalho que você oferece. Então, todos esses tipos de coisas são necessários para a gente explorar e aprender, e normalmente um olho de um terceiro ajuda, né, Lídio? Por isso estamos na mentoria. A ideia é exatamente essa. É você chegar e mostrar para eles um universo que ainda está totalmente desconhecido para eles. Eles estão perdidos, e às vezes, por estarem perdidos e tentarem de qualquer maneira, eles estão sujeitos a cometerem erros que são naturalmente possíveis. Mas evitáveis. Mas evitáveis. Basta você ter alguém por perto e diga assim, olha só, você estava com dúvida disso aqui, então é assim que funciona. Você tem essa gama de alternativas aqui, fique livre para fazer as suas escolhas. Mas você dá alternativas corretas para ele, dá rumos, né, um direcionamento. O melhor da mentoria é exatamente isso. É aquela coisa de você ter uma pessoa ali que não vai te carregar no colo. Claro que não. Mas leva pela mão. Exatamente, mas vai dizer, olha, vem cá comigo, olha só. Tem pedra aqui, tem buraco ali, mas tem um atalho por aqui. Às vezes não tem atalho, o caminho é mais longo, mas é mais certo. É exatamente isso, é aquela coisa do caminho das pedras mesmo. Né? A ideia é essa. Bom, gente, chegamos aqui às 4h30 da tarde, são 1h40 de... Que papo gostoso. Tá ótimo, o papo tá excelente, mas eu confesso que eu já cansei, porque eu estou desde as 9 da manhã na rua. Hoje teve a jornada da tradução lá na... Olha, para vocês terem uma ideia, Carlos, Maíra e Paloma, hoje foi um evento gratuito lá da Estácio, né? Foi a jornada de tradução, começou às 9h30 da manhã, e foram 3 palestras, né? Uma do Jorge Davidson, uma da Gabi e outra minha, falando sobre, o Jorge falando sobre tecnologias, a Gabi sobre audiodescrição e eu sobre as normas, né? Como é que as normas mostram para a gente caminhos para nós nos aperfeiçoarmos. E o público era muito variado. Tinha, assim, desde cabeça branca, que não era pouco, até gente muito jovem. E tinha aproximadamente ali uma sala de aula completa, devia ter umas 50 pessoas. Então, na minha opinião, a gente, hoje, a Maíra, a Paloma já tem experiência, o Carlos, eu não sei, me parece que tem experiência, a Maíra está começando agora, mas não importa se a gente está começando ou se a gente já está no mercado há algum tempo. Tem que cair dentro, estudar, melhorar a própria formação, procurar um credenciamento da própria formação, seja através de um credenciamento de associação, seja através de uma instituição de nível superior, porque a nossa profissão está mudando muito.
E a previsão, vamos dizer assim, a tendência é que ela mude mais ainda. Viu? Uhum. Vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ó, a Maíra está avisando que vai ter palestra sobre tradução de musicais. Eu estava foi a falando para Val? Maíra. Fui eu. Tá. Pô, eu até interessado eu estou, mas para ir para São Paulo amanhã está difícil. É do William, inclusive. Isso aí. É do Translators 101. Uhum. Isso. Crianças, eu tenho compromisso agora na escola da minha filha, feira e tal, aquelas coisinhas. Só queria dizer que, assim, o papo foi muito gostoso, muito legal. Amei demais estar aqui. E tudo de bom, estamos aqui. Eu, como parte da diretoria, estou sempre à disposição de todo mundo. E é isso, vamos trabalhar. Certo, foi um prazer enorme, gente. Obrigada. Foi muito legal. Meu. Deixo com vocês a imagem do meu Stormtrooper que acende. É um bobo mesmo. A gente tá de lado... Aqui, Ricardo. Eu sou dos rebeldes. Que a força esteja com você. Olha, eu não sei fazer assim, ó, que a força esteja com você. Eu tenho aqui do meu lado... Não. É o Jeromobot aí. Olha o Jeromobot, que lindo! Jeromobot. Eu quero um Jeromobot. Desculpa, ele ficou hospedado na minha casa e me deu de presente. Eu tô com camisa de Star Wars também, mas não tá aparecendo. Quer dizer, eu não sei o que eu fiz aqui, mas na minha carinha não apareceu. Não, é isso aí, Maíra. Na próxima você vem a caráter, viu? Eu mostro muito de miniatura que eu tenho de Star Wars aqui. Falou, gente. Tá bom. Um grande abraço para vocês. Até, eu agora vou gente. descansar um pouco, realmente eu estou bem cansado. Eu tive aula também hoje. Tchau. Tchau, gente. Todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.